E uma coincidência que eu acho super interessante é que o dia que a gente marcou é exatamente o dia do lançamento do meu projeto. Uau! Aí ficou Então, tudo perfeito. Exato, tudo ficou Pois, encaixado. Uhum. Mas é assim, nós devemos nos apoiar entre mulheres, nós devemos nos acolher Exato, e tudo exato. mais. É esse grande trabalho também que Jarai tem feito na nossa sociedade, ou seja, comunidade guineense. Jarai, com apenas 11 anos, ainda criança, já estava a defender os direitos das crianças no Parlamento, ou seja, Assembleia. No Parlamento No, Infantil, no sim. Parlamento Infantil, exatamente. Como é que conseguiste chegar a esse nível? Ter essa audácia de representar todas as crianças? Porque não é fácil, Jarai. Uhum. Não é fácil. Digo que o meu pai sempre acreditou em mim. Eu estava com 11 anos, na altura, sim. Chegar ao Parlamento Infantil foi uma etapa muito importante na minha vida. Foi um período em que eu perdi a minha mãe. Eu estava com 11 anos Uau. e alguns meses depois o meu pai me disse, eu estava de férias, ele me disse, eu quero te levar para um sítio onde as crianças dali só falam português. Então eu fiquei assim, o meu português não é muito bom, porque eu não nasci em Portugal e eu vivia na Guiné. Exato, é normal. Eu fiquei com isso na cabeça. Aí chegou o dia de ir para o Parlamento Infantil. Quando eu cheguei, as crianças que eu vi ali, ou seja, as meninas que eu vi no Instituto da Mulher e Criança, Sim. que é a tutela do Parlamento Infantil, comecei logo a falar português com elas, porque para mim, no Parlamento Infantil só se falava português. Então Exato. comecei logo a falar português com elas. Aí quando eu cheguei no Parlamento, foi no mês de julho. Fizeram um escrutínio regional, fomos eleitos parlamentares do setor autônomo de Bissau. Ok. Meses depois, no mês de dezembro, fomos para as eleições nacionais de sexta legislatura. Exato. Aí eu fui eleita deputada do Parlamento Nacional Infantil, Ok. na bancada do setor autônomo de Bissau. No ano seguinte, fizeram um staff, me promoveram para o cargo de vice-coordenadora do Sim. Departamento de Promoção Feminina. Mas nessa altura, tu tinhas apenas 11 anos. Sim. Como eras, tipo, o que sentias no momento? Bom, Como foi a tua emoção no momento? sim, ser uma criança e ter uma certa responsabilidade meio que causa uma confusão aqui dentro. Quando eu cheguei Sim. ao Parlamento, uma coisa que eu quero partilhar aqui hoje foi quando o Bácar Alfino Mané, que era o vice-presidente da quinta legislatura, me disse: Natália Sano nasceu dia 26 de dezembro. Sim. Aí eu acreditei, porque era o Parlamento Infantil, porque para mim o Parlamento Infantil era mesmo, não sei como é que eu posso classificar, ou qual é a palavra que eu posso dizer Encaixar, aqui. sim. Sim. Porque para mim o Parlamento era tudo mesmo. Exato, eu acreditei logo que, então, ser uma criança, ou seja, ter apenas 11 anos Sim. e estar a viver sem a minha mãe, uma pessoa que fazia quase tudo para mim, Exato. e ter uma nova responsabilidade causou meio que uma confusão aqui dentro, mas eu levo isso como uma força, como um aprendizado. O Parlamento foi a minha segunda escola, ainda é. Sim. Já não estou no Parlamento, Exato, mas continua a ser. os ensinamentos que eu aprendi no Parlamento Infantil Sim. ainda estão comigo. Então digo que o Exato. Parlamento é a minha segunda escola. Sim. Eu tive oportunidades que me fizeram crescer enquanto pessoa. Sim. Exato. Mas vamos, daqui a nada vamos continuar a beber dessa grandiosa fonte de sabedoria, de inteligência. Jarai, meu Deus. Meu Deus. Mas só que a Jarai tocou aqui num ponto muito fundamental e esse ponto não se pode passar despercebido. Jarai, esta é a minha caixa de queda. Eu nem sabia que tu perdeste a tua mãe. Eu também perdi a minha mãe num passado recente. O motivo da minha queda foi a morte da minha mãe. O motivo de nós estarmos aqui hoje, o motivo deste grande projeto foi a morte da minha mãe. Esta é a minha caixinha que eu chamo de queda. Durante o meu processo de cura, tive que emerger-me na minha sombra para que eu possa resgatar a minha luz. E eu nem sabia que a Jarai também
Meu Deus, que ela perdeu também a mãe. É isso, o programa Diva das Dicas volta para contar a história da Diva e também contar a história dos nossos convidados, impactar positivamente a sociedade. Yarai, o conteúdo de hoje vai ser um conteúdo muito, mas muito profundo e interessante. Podes abrir esta caixinha, ver e sentir, porque costumo dizer que há coisa que não se explica, mas se sente. Pode ver, sentir e dizer para nós o que realmente esta caixinha de queda desperta em ti. O que a caixinha de queda desperta em ti. Exato. Eu não escolhi perder a minha mãe. Okay. Para mim, ela estaria aqui hoje. Ainda ontem, quando eu estava no comboio para vir para Lisboa, eu estava a ouvir uma música que me fez lembrar dela. Comecei logo a chorar. Já tenho 20 anos, mas eu ainda sinto a falta da minha mãe. Só que isso não me fez deixar de lutar pelos meus objetivos, porque a minha mãe deixou o futuro dela para cuidar do meu. Exato. A minha mãe, quem sabe, ou seja, quem presenciou a minha infância, sabe que a minha mãe deixou o futuro dela para me dar o melhor. A minha mãe investiu muito em mim. E eu não posso parar de lutar, de estudar ou de crescer só porque ela já não está aqui. O meu objetivo é fazer a minha mãe sentir orgulhosa de mim, mesmo estando longe. Sim. Porque eu quero ser a mulher da vida dela. E de que forma a tua mãe investiu em ti? A minha mãe estava a estudar quando ela ficou grávida de mim. Depois ela teve que parar de estudar porque estava grávida. Sim. Ela escolheu me trazer ao mundo. Quem te contou esta história? Meu pai. Quando? Após a morte da tua mãe? Bom, sim. Okay. A minha mãe parou de estudar e como ela não tinha como me dar o leite materno, porque não dava, o meu pai também estava no último ano de universidade. Ele estava a fazer administração. Eu ficava muito doente quando eu era criança. Sim. Eu sou muçulmana e quando uma criança faz uma semana que chega ao mundo, eles têm que te dar um nome. Me deram um nome no hospital porque eu estava doente. Sim. Essa história me marcou, ainda me marca. Até me fez pensar em ser médica um dia, mas depois eu perdi isso. Exato. Com o tempo, perdi esse desejo. Exato. Então, o meu pai e a minha mãe tiveram que meio que abdicar algumas coisas para eu estar aqui hoje. Para eu ser essa Perdeste mulher a tua que eu mãe sou. com 11 quantos anos, anos? 11 anos. Okay. Mas aí ela estava comigo sempre. A minha mãe deixou o futuro dela. Deixou de ir para a escola. Começou a fazer pequenos negócios para sustentar o meu crescimento. O meu pai também sempre tá lá. Ele deixou de continuar a universidade para trabalhar no sentido de eu poder estar aqui, de eu poder crescer com melhores condições. Eu estive a gravar um vídeo um dia, meio que eu falei disso indiretamente. O que eu não conseguir atingir... Já chegaste a partilhar esta tua história para o comum? É a primeira vez. Aproveita o momento. É a primeira vez. Eu cheguei a falar com as pessoas, ou seja, com os pais, no sentido de investirem nos filhos para que eles não tenham o mesmo futuro que eles. Se eu não conseguir atingir uma certa meta, devo investir isso no meu filho, porque não posso ensinar o meu filho a seguir o mesmo caminho que eu, ou seja, um caminho de perdição. Se eu não conseguir ser um doutor, a minha meta deve ser preparar o meu filho ou filha para ser um doutor ou uma doutora. Se eu não conseguir ter uma licenciatura, a minha meta e objetivo deve ser investir isso no meu filho ou filha que está a crescer. Exato. Então, os meus pais, ou seja, a minha mãe e o meu pai, a minha mãe, enquanto estava aqui, ela investiu tudo que pôde em mim. Ela me deu a oportunidade de estar na escola, de ter conhecimento religioso também, porque isso é extremamente fundamental. O meu pai também sempre está lá para mim, ainda está. E de que forma lidaste com o luto da tua mãe? Eu chorava para tudo. No início eu chorava para tudo, só que nem todos viam isso. A minha professora, no 6º ano, eu estava no 6º ano na escola. Num dia eu estava a ir para a escola, a minha mãe costumava fazer o cabelo. Aí
tentei fazer o cabelo sozinha, não consegui. E não tinha ninguém para me ajudar, porque Sim. eu estava na casa da minha avó. Sim. Eu comecei logo a chorar. Quando eu cheguei na escola, ela me disse: por que estás a chorar? Por que estás triste? Eu disse: eu não consegui fazer o cabelo sozinha, porque a minha mãe fazia para mim. Ela sempre estava comigo. Na escola, naquela altura, a minha média caiu, porque eu tinha apenas 11 anos e a minha mãe era a pessoa com quem eu mais passava, com quem eu estava todos os dias. E do nada, ela não estava lá e o meu professor falou com o meu pai. Ele disse: a média dela caiu. Caiu, mas caiu, não caiu porque eu quis, mas sim Exato. porque houve um motivo que fez com que a minha média caísse. Porque a minha mãe é uma pessoa muito exigente. Ela me exigia muito para esforçar na escola. Ela me ajudava a fazer as lições de casa e eu me lembro de uma cena que ainda até hoje me marca. Quando eu estava no primeiro ano, a minha escola era próxima da casa da minha avó. Por exemplo, estavam quase colados. Eu tive muita dificuldade em aprender a escrever. E a minha mãe, como na escola, se eu não conseguisse escrever corretamente, eu não podia sair o intervalo para comer. Então, a minha mãe, como soube disso, ela ia até a porta da escola e ficava a me olhar. Eu ficava a chorar. Tipo, mãe, Mr. Saili, mas por só caceta, para ver como um caceta, nunca pude escrever direito. E por causa, como eu ficava a chorar e tentava apagar as letras, as minhas lágrimas furavam o caderno. Sim. A minha mãe ficava ali a me olhar. E quando eu não fazia o dever corretamente, quando o professor me batia na escola, ele vinha: Iano, por danha filho, por danha filho. Ainda em vida, quando está vivo. Sim, sim, ele dizia: Iano, por danha filho, por danha filho. A minha mãe, ela foi mesmo tudo para mim. Yarai é prova viva de que nós não devemos desistir dos nossos sonhos. Esta menina é inspiração. Nem sei o que dizer, sinceramente. Vamos apoiar o grande projeto desta menina. Esta menina está ainda a crescer, a tentar desenvolver e investir da melhor forma no sonho dela. Que história impactante! Recentemente, ou seja, hoje aqui no programa Diva das Dicas, diretamente no Estúdio Voz Criativa, lançou o seu projeto Ela Lê, Ela Lidera. Sinceramente, Jarai, tu és uma grande fonte de inspiração. Tu és orgulho nacional. Vamos todos apoiar o projeto desta menina. Jarai, que história, a tua história tocou-me profundamente. E hoje em dia, se a tua mãe estivesse aqui a assistir o programa Diva das Dicas, o que gostarias que ela sinta? Eu gostaria que ela sentisse orgulho de mim e que ela não se arrependesse de nada. De nada que ela fez por mim. Porque ela me deu até o que não tinha. Ela me deu tudo. Mas obrigada. Assim como a boca está ali para ouvir, nem para ouvir nada que não fala. Ou se calhar eu não ouvi, não sei. Mas você falou obrigada para tudo que eu investi na mim, para a maneira que eu acredito na mim, a maneira que eu vou me sentir princesa em todo momento da minha vida, com pouca condição que eu tenho, eu investi para dar tudo, para que nada faltar. Para que nada faltar mesmo. É isso. Qual é a dor silenciosa que tu carregas até hoje em dia? Como perguntaste, né? É uma dor silenciosa que eu carrego. A dor silenciosa que eu carrego até hoje é... Foi quando... Foi quando...
Foi quando eu tive que